Olá, sétimo ano, bom dia, como é que vocês estão? Espero que tenham passado bem no final de semana. Achei muito legal ter encontrado vocês no nosso primeiro dia de retorno às aulas, na quarta-feira passada. E aquela aula foi muito interessante porque nós começamos um assunto novo no nosso módulo 3, que é sobre a região sul. Naquela oportunidade da nossa live, nós falamos um pouco da caracterização geral da região sul. Nós vimos que a região sul é formada por 3 estados, não é isso? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós vimos sobre as capitais desses estados da região sul. Vocês lembram? Capital do Paraná, Curitiba, capital de Santa Catarina, Florianópolis, e a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Nós falamos também um pouco sobre o povoamento dessa região, que começou com vilas a partir, né, dos jesuítas que estavam lá para catequizar os índios. Depois essas vilas foram invadidas, né, por bandeirantes que vinham ali do sudeste para essa região, que soltaram o gado, e aí acabou sendo a pecuária, né, a agropecuária, uma das características econômicas marcantes dessa região. Nós vimos que essa região é bastante caracterizada pelas migrações, né, principalmente europeias, de italianos, alemães, né, holandeses, ucranianos, e nós vimos também sobre os japoneses, que formam uma colônia muito grande nessa região, principalmente na cidade de Londrina, no Paraná. Enfim, foram vários assuntos que nós tratamos na nossa live, por isso não perca as nossas lives de quarta-feira, porque além dos conteúdos extras, eu trago lá também correção de exercícios, revisões, tá? Além do que, a sua participação, a sua presença nas lives está contando como nota, tá? Nota de avaliação contínua. Então não deixe de participar das lives. Eu estou fazendo chamada todas as quartas-feiras. Bom, pessoal, como nós já mencionamos na quarta-feira, né? Nós começamos com o módulo 3. Eu vou só organizar aqui para a gente começar a nossa aula, né? Então, nós começamos aí com o módulo 3, terceiro bimestre, falando então sobre a região sul. E na aula de hoje, pessoal, nessa primeira aula de hoje, eu vou novamente fazer uma revisãozinha sobre o que é a região sul, os estados que pertencem a essa região, mas o foco será nos aspectos físicos, tá? Ou também chamado de aspectos naturais da região sul, ou seja, o clima, o relevo e a vegetação dessa região. Então, muita atenção nessa aula, tá bom? No finalzinho lá nós temos a tarefa de casa. Então, atenção na aula e bora para o vídeo. Bom, pessoal, então esse é o que nós vamos trabalhar hoje, né? Vamos falar aí um pouco sobre o clima, sobre o relevo, sobre a vegetação e sobre a hidrografia, beleza? Vamos lá, pessoal. Essa, pessoal, é então a nossa região sul, tá bom? A nossa região sul aí, ela é marcada, né, por 3 estados, e aí eles estão nessa coloração meio rosada aqui. Esses estados, pessoal, é o estado do Paraná, que está mais ao norte da região sul, Santa Catarina, que está entre os estados do Paraná, e o último estado, que é o Rio Grande do Sul, tá bom? Que está aí no extremo sul do Brasil. E lembrando novamente as capitais, tá bom? A capital do Paraná é Curitiba, a capital de Santa Catarina é Florianópolis e a capital do Rio Grande do Sul é Porto Alegre, beleza? E não esqueçam também, pessoal, das siglas, né? A sigla do Paraná, PR, a sigla de Santa Catarina, SC, e a sigla de Rio Grande do Sul, RS. Beleza? Vamos lá, pessoal, então a gente continuar. Bom, na página 4 de vocês, do módulo 3, vocês têm esse mapa. É um mapa de altimetria, ou seja, é um mapa de relevo da região sul. Nós temos um mapa
de clima da região sul e nós temos o mapa de vegetação da região sul. Pessoal, o que eu quero que vocês percebam? Ó, nesse mapa aqui, eu vou até colocar aqui a canetinha para a gente poder observar melhor. Nesse mapa aqui da região sul, é o mapa de relevo. Observem, pessoal, que as cores mais claras é o relevo mais baixo. E as cores mais escuras é o relevo mais alto, tá? O que é interessante, pessoal, é que se a gente observar, o relevo mais alto da região sul, ele se encontra aqui, ó, no litoral, nessa parte aqui, ó. Esse é onde se encontra o relevo mais alto. E o relevo mais baixo é essa parte aqui, ó, que está no interior. Então, o relevo, tá, da região sul, ele é um relevo alto no litoral e ele vai ficando mais baixo conforme nós vamos entrando no território. Então, os rios, pessoal, nós vamos ver isso, da região sul, eles correm do litoral para o interior do continente, beleza? Então, essa é uma das características do relevo. Já o clima, pessoal, que é esse segundo mapa aqui, nós vamos ver que existem dois tipos de clima predominantes. Nós temos aqui ao norte, ó, o clima tropical, né? O tropical de altitude, que é o mesmo clima de São Paulo, tá? É o clima aqui do centro-oeste. Nessa região a gente pode encontrar ainda um pouco de cerrado, mas se nós observarmos esse verde aqui, ó, que é a maior parte da região sul, é um clima subtropical, tá? É um clima que apresenta as 4 estações muito bem definidas. Então, apesar do Brasil ser, na sua grande maioria, de clima tropical, a região sul do Brasil apresenta essa característica de um clima subtropical, beleza? E por fim, pessoal, o último mapa aqui é o mapa de vegetação. E aí nós vamos falar de 3 tipos principais de vegetações, tá? Muito presentes aí na região sul. Nós temos aí esse verde escuro, que é a Mata Atlântica, que vai desde, né, o Nordeste até aqui na região sul, em todo o litoral. Nós temos aí, ó, esse verde mais claro, né? Esse verde mais claro, pessoal, é da vegetação de araucárias. E aí, esse laranja, que é da vegetação de campos, tá? Nós vamos comentar mais para frente agora sobre cada um desses aspectos. Vamos lá, pessoal. Primeiro, o clima. Nós já comentamos aqui que o Brasil tem como clima característico, pessoal, o clima tropical. Entretanto, na região sul, pessoal, que é a região que nós estamos estudando, o clima predominante é o subtropical. Então, não se esqueçam disso. O clima predominante na região sul é o clima subtropical, ok? Nesse clima, pessoal, nós temos pouca variação de temperatura, né? Então, as temperaturas variam de 16 a 20 graus Celsius. No inverno é bastante frio, mas no verão esse clima é ameno. É nesse clima, pessoal, na região sul, que pode inclusive nevar, né? Sabe aquela história de que no Brasil não neva? Pessoal, isso é mentira. Na região sul, no inverno, existem regiões, localidades, algumas cidades, principalmente as cidades que estão mais elevadas, pode haver, pessoal, a queda de neve, sim, a precipitação de neve, assim como também de geadas, né, de granizo. Isso é muito comum na região sul, beleza? Então, pessoal, a região sul tem 2 climas, tá bom? O tropical e o outro clima que é majoritário, que é predominante, que é o clima subtropical.
aquele que apresenta as 4 estações muito bem definidas, né? Que apresenta um verão com temperaturas mais amenas, que apresenta uma primavera, que apresenta um inverno, um outono, beleza? As 4 estações muito bem definidas. Esse clima nós chamamos de subtropical. Bom, pessoal, as temperaturas, né? Elas são bastante afetadas pela questão dos ventos e a principal massa de ar que sofre influência aí, pessoal, ó, é a massa de ar polar, que vem lá do Polo Sul, que chega aqui também na região sul do Brasil e que traz esse frio que pode inclusive fazer nevar nessa região, tá? Então, como eu disse, nessa região o inverno é muito frio, mas o verão não costuma ser tão quente como aqui no centro-oeste, tá? Não faz o calor de 40 graus como nós temos aqui. Geralmente chega aí a, no máximo, tá? 30 graus, 20 e poucos graus, é uma temperatura amena lá na região sul, ok? Pessoal, o relevo, como nós vimos, o relevo da região sul, ele costuma ser mais alto no litoral, né? Então, o litoral costuma ser mais alto e conforme nós vamos indo para o interior do Brasil, esse relevo ele tende a descer um pouco. Mas o que é interessante é que o relevo aqui é um relevo, pessoal, principalmente formado por planaltos, tá? Ou seja, o relevo ele é íngreme, ele não é um relevo muito plano. Por isso, os rios aqui serão rios caudalosos e muito bons para a formação de hidrelétricas, tá? Nós, inclusive, vamos ver aqui, ó, trouxe duas imagens para que vocês pudessem visualizar esse relevo, que é muito característico da região sul. A gente vai ver, olha, é um relevo de planalto, então a gente vê muitos morros. Esses morros não têm aquele pico de montanha, eles já foram bastante desgastados, né? Sofreram com o processo de erosão ao longo dos anos, mas é muito comum imagens como essa daqui, ó, que são imagens de vales. Então nós temos os morros e lá no meio nós temos os vales onde correm rios. E por isso esses rios são muito bons para serem represados. Imagina, ó, dá para construir uma represa aqui, ó. É só eu fechar, né? Esse rio vai alagar essa região entre esses morros e eu vou ter uma represa muito boa para a formação de energia elétrica, né? As hidrelétricas. Pessoal, e sobre a vegetação? Nós vamos ver que uma das características, né, da vegetação aqui é as matas de araucárias. Lembra lá de uma araucária? Essa aqui é uma araucária, a floresta de araucária. As florestas de araucárias, pessoal, elas são típicas de regiões, né, com um clima mais ameno, de um clima subtropical. Então, elas vão ser uma espécie muito típica dessa região. Apesar que nós podemos encontrar as florestas de araucárias em outras regiões do mundo, elas são características da região sul. Tá? Então, quando a gente fala sobre vegetação da região sul, logo nós temos que lembrar das florestas de araucárias. Tá, ok? Pessoal, a Mata Atlântica é outra vegetação, como eu falei lá, né, quando eu mostrei aquele mapa, né, típica da região sul. Ela está no litoral da região sul e ela vai desde o norte do Nordeste até a região sul. Então, nós encontramos a Mata Atlântica no Nordeste, nós encontramos Mata Atlântica na região Sudeste e nós encontramos também a Mata Atlântica no litoral da região Sul. Beleza? Então, a Mata Atlântica é outra vegetação muito comum aí. Além do campo, né? A vegetação de campos é aquela vegetação de gramíneas, né? Sem muitas árvores, que forma aquele pasto natural, principalmente para o gado, que é bastante criado aí nessa região. Okay? A hidrografia nós já comentamos, né? São aqueles rios de planalto e são rios, pessoal, com grande potencial o quê?
potencial hidrelétrico, ou seja, para construção de usinas hidrelétricas. Aliás, uma das principais usinas hidrelétricas, que é a usina de Itaipu, né, do Brasil, ela se localiza aí na região sul, beleza? Bom, pessoal, então, novamente aí, né, o mapa com a região sul é esse mapa que eu circulei aí de amarelo para gente, lembrando dos 3 estados, né, que pertencem a essa região. Eu espero que tenha ficado claro, pessoal, para vocês, né, algumas características gerais do clima, da vegetação e da hidrografia da região sul. Vamos revisar lá? A região sul tem quantos estados? 3. Quais são eles? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quais são as capitais desses estados? Capital do Paraná, Curitiba. A capital de Santa Catarina, Florianópolis. E a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Quantos climas nós temos aí na região sul? 2 predominantes. No norte da região sul, nós temos lá o clima tropical, e a grande parte da região sul, que é o clima predominante, nós temos o clima subtropical, beleza? Quantas vegetações nós temos aí? Predominantemente, 3 vegetações. Nós temos o cerrado, que está no clima tropical, nós temos as florestas de araucária, que são uma vegetação muito típica aqui da região sul, e nós temos também a vegetação de campo, que forma lá a vegetação natural, né, que forma pastos naturais para o gado. Como é que é o relevo, pessoal? É um relevo formado de planaltos, né, principalmente no litoral, e ele vai então se tornando um relevo mais baixo conforme a gente vai indo para o interior do Brasil. Como ele é mais alto no litoral e mais baixo no interior, ele forma um relevo até bastante íngreme, e por isso os rios vão ser rios de planalto, bons para geração de energia elétrica, beleza? Então foi isso que nós vimos na aula de hoje. Pessoal, eu queria deixar para vocês uma atividade, tá bom? Então essa é a nossa atividade, página 14. Então no seu módulo 3, lá na unidade de geografia, tá? Capítulo 5 lá de geografia, você vai na página 14 e aí você vai encontrar essa página aí, ó, que é sobre a região sul. Aí tem alguns climogramas sobre a região sul, tá? Alguns aspectos de clima e de vegetação. Então você vai fazer essa atividade da página 14, vai entrar lá no Google Classroom, vai no campo de trabalhos para o aluno, vai procurar o tópico de geografia, vai clicar na nossa atividade e aí lá você vai postar a fotinha, a foto das atividades respondidas da página 14, tá bom? Pessoal, não deixem para amanhã essa atividade. Façam essa atividade hoje, tá bom? Aproveitem que vocês têm pouca atividade, que a aula aqui é curtinha. Façam essa atividade agora e postem lá para mim no Google Classroom. Essa atividade, pessoal, como todas as outras atividades de homework, elas estarão valendo nota para vocês, beleza? Então, não deixem de fazer essa atividade, façam a atividade da página 14 e postem para mim lá. Pessoal, no mais é isso. Queria desejar a vocês, então, uma ótima semana aí, né? De estudos, de trabalhos aqui, tanto no YouTube quanto nas nossas lives. E eu vejo vocês na quarta-feira na nossa live, e aí nós faremos a correção dessa atividade da página 14, tá bom? Então, me enviem antes do dia da nossa live. Abraços, pessoal, fiquem com Deus aí. Ótimo dia para vocês. Beijão. Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 11 de agosto de 2020, nós temos aí aula de literatura. Então, hoje, nós iniciamos o conteúdo literatura, de ação textual, tá? Tela aí, eu coloquei aí a divisão, tá? De como será
os nossos exercícios para essa semana, para a próxima, tá? Para vocês ficarem a par aí do que está acontecendo e, né, se ajudarem, se organizarem. Como eu havia dito, né, nós temos aí, para essa semana que agora é a semana que nós estamos, e a próxima semana. Então, para essa semana, temos aí os textos e os exercícios que estão aí da página 4 até a página 8. E para a próxima, vai do dia 7 a 26, mais os textos estão, né, na página 9 e vão lá. Então, eu vou abrir aqui o livro para ler com vocês os textos e para acompanhar aí, né, os exercícios. Então, começa aqui, meninos, nessa imagem aí, né, um mundo plural. Então, aqui nós temos a imagem aqui de, né, do planeta Terra e vários desenhos, várias gravuras, cada uma com um símbolo diferente, cada uma simbolizando algo diferente, esporte. Temos aqui a questão da religiosidade, nós temos aqui o rio, nós temos os animais, nós temos aqui dança, então a gente tem vários elementos aqui, nós temos a pesca, vários elementos que compõem aí diversos cenários, né? Por isso, né, um mundo plural, ou seja, cheio de coisas, de novidades, tá? E aí nós temos aqui a imagem aqui de uma Índia e a imagem aqui de um homem, né, branco, loiro, com os olhos azuis, ou seja, mostrando aí que existem as diferenças, mas que elas estão juntas o tempo inteiro, tá? Né? A diferença seria somente o quê? Na pigmentação da pele e do cabelo, né? Mas como ser humano, todos somos iguais e todos estamos no mesmo planeta, né? No planeta Terra. Descendo aqui. Aqui nós temos esse para começo de conversa, nós iremos fazer durante a live, porque é uma atividade que é de discussão, que é de fala, que é de conversa, tá? E aí aqui começa o momento de leitura 1. O Brasil é formado por diferentes povos que influenciaram nossos costumes. Essa diversidade pode ser percebida, por exemplo, na culinária, nas artes, nos valores éticos e etc. Você já tinha parado para pensar na nossa riqueza cultural? O texto a seguir faz uma reflexão sobre isso. Antes de começar a fazer essa reflexão, quando se fala em culinária, nós temos aí elementos que compõem a nossa cadeia alimentar, digamos, pelo menos da maioria das pessoas, receitas, preparos, alimentos que não são propriamente daqui. Vamos pensar, por exemplo, na pizza. Né? A maioria das pessoas que eu conheço gosta de pizza. A pizza é o prato italiano, mas que é muito comum aqui no Brasil. Né? Todo lugar tem uma pizzaria, todo mundo, a maioria das pessoas comem pizza, gostam de pizza. Então, é uma característica, é um costume, né? E aí, no caso, aí, na parte da culinária, vindo de outra cultura, de outro país, de outro continente. Então, meninos, a pizza é um prato que vem de outra cultura e que foi popularizada na nossa. Então, vamos aí. Aqui tem a imagem. Observem, nós temos aqui a obra Estação Sumaré, de Alex Fleming, 1998, exposta no metrô de São Paulo, composta de retratos que simulam fotos para documentos. Remetem à questão de identidade e ao respeito pela diferença. Cada pessoa aqui é de um jeito, tem sua característica, por isso que nós devemos respeitar. Não é porque a pessoa é um pouquinho diferente de nós fisicamente que ela merece ser tratada com diferenciação, tá?
conheça mais sobre a história e a diversidade da cultura brasileira. Esse texto aqui, ele tem essas imagens, ou seja, é uma linguagem não verbal, e aqui nós temos a linguagem verbal. A verbal eu estarei lendo com vocês. O Dia Nacional da Cultura Brasileira já passou, mas nunca é tarde para conhecer um pouquinho mais sobre as nossas origens. O Brasil é um país com grande diversidade cultural, pois de norte a sul temos diferentes manifestações que ajudam a dizer a respeito o que é ser brasileiro. Pensando nessa diversidade, em 15 de maio de 1970, foi criada uma lei que define para o dia 5 de novembro como Dia Nacional da Cultura Brasileira. A data foi escolhida em homenagem ao nascimento do escritor, político e diplomata Rui Barbosa. Embora se tenha a ideia de que cultura está apenas associada a manifestações artísticas, tais como música, cinema, teatro, pintura, entre outros, o conceito é mais amplo. Ela engloba também os costumes, a língua, né, e dialeto, a culinária, o esporte e as crenças de um determinado grupo social. A raiz da cultura brasileira é europeia, pois quando o povo lusitano colonizou o Brasil, na bagagem vieram, entre outras coisas, a língua portuguesa e o cristianismo. Séculos mais tarde, os costumes de Portugal passaram a ser mesclados com os indígenas e africanos, né? Indígenas, porque já estavam aqui, e os africanos em virtude, né, da escravidão, o que é visto com mais força no norte do país. Já no sul, vemos mais a presença do modo de vida europeu e de sua cultura, trazidos principalmente pelos italianos, espanhóis e alemães. Além disso, recentemente, contamos com uma contribuição dos japoneses, árabes e de alguns povos latino-americanos. A maior comunidade japonesa, né, que nós temos no Brasil, ela fica em São Paulo, tá? Seguindo aí, né, vamos falar um pouquinho aí sobre a religião. Opa, baixei demais. O Brasil é um país laico, ou seja, o Estado e a religião estão separados. Mesmo assim, temos uma grande diversidade na questão da religiosidade, sendo que a maioria da população é cristã, principalmente católica, embora o protestantismo seja crescente. Os africanos, ainda na condição de escravos, não eram permitidos de praticar suas próprias crenças, então passaram a mesclar a elas o catolicismo, o que gerou a criação de várias religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda. O judaísmo começou a ficar forte no país depois da imigração de judeus na metade do século passado, quando teve, né, a perseguição aos judeus, tá? Na Primeira para a Segunda Guerra Mundial, e aí teve uma forte imigração para cá, tá? Além disso, o espiritismo vem crescendo, sendo que o Brasil é o país com o maior número de espíritas no mundo. Vamos agora falar um pouco aí, né, ler um pouco aí no texto sobre folclore. No Brasil, o folclore é muito presente e engloba a música, dança, festas, encenações, literatura, ditos, lendas, mitos, culinária, brincadeiras, superstições, artesanatos tradicionais de um povo. Músicas como Cravo e a Rosa, Ciranda Cirandinha e Atirei o Pau no Gato, festas como Carnaval, Folia de Reis, festas juninas, literatura de cordel,
trava-línguas e lendas como mula sem cabeça, saci pererê, curupira e boto cor-de-rosa são os traços mais fortes do nosso folclore. Agora, língua e dialetos. O português é uma língua românica, derivada do latim informal, que começou a ser falada na Península Ibérica pelos povos que habitavam o Reino da Galiza, lugar onde hoje é o norte de Portugal, e se espalhou por outras regiões. A língua chegou aqui no Brasil devido à colonização portuguesa. Depois de alguns anos, porém, ela ganhou uma nova variação, chamada simplesmente de português brasileiro, que entre aspas, tá, gente? Que acaba sendo mais falada que a variante de Portugal, pelo fato de existirem mais brasileiros do que portugueses no mundo. Em 2006, a cidade de São Paulo inaugurou o Museu da Língua Portuguesa, localizado na Estação da Luz. Esse museu, se eu não me engano, há 2 ou 3 anos atrás, ele teve um incêndio nele e destruiu muita coisa. E ele foi reaberto, eu acho que no início do ano, mas está fechado de novo, né, por conta da pandemia. O Brasil, diferentes. Nós temos Costa Norte, Baiano, Fluminense, Gaúcho, Mineiro, que é muito próximo a nós, Nordestino Central, Nortista, Paulistano, Sertanejo, Sulista, Florianopolitano, Carioca, Brasiliense, Serra Amazônica e Recifense. O dialeto nada mais é que um modo de falar que varia de acordo com a região. Então, quando fala, por exemplo, o uai está dentro do dialeto mineiro, próprio ali da região, né, do estado de Minas Gerais, dessa região, e que acabou, né, nós também adquirimos também, né, colocamos isso, introduzimos o uai na nossa fala pela proximidade, né, entre os dois estados, tá? Aqui nós temos a imagem de uma festa junina e aqui nós temos uma imagem do Museu da Língua Portuguesa. E aqui uma breve biografia de Rui Barbosa. Depois vocês podem ler aí, tá? E ler em voz alta para treinar aí a leitura. E aqui começam os exercícios, tá? Todos eles de interpretação, como vocês já estão habituados aí a fazer, tá? Não vou ler eles um por um, vou deixar pra gente fazer isso durante a live, tá? Aqui, a coisa. Conversando sobre o texto, discutindo ideia e construindo valores, são exercícios a serem feitos de forma oral, ou seja, em discussões, tá? Então, esse aqui você não precisa fazer, você só lê as perguntas, fica a par do assunto para que depois nós possamos fazer essa discussão. Continua aqui, tá? No Explorando Imagem e fecha até aqui na página 8. Para essa semana. Para a semana que vem, inicia o texto novel, fui tão rápido, que é o momento 2 de leitura. Então, vocês já podem abrir aí e acompanhar comigo aqui a leitura e a análise desse texto. Todo mundo tá com o livro aí, né? Então, vamos aí. Momento de leitura 2. Vivemos em um mundo plural. Isto é, marcado pela diversidade cultural e social relacionadas a diferentes aspectos. O texto a seguir apresenta um exemplo de diversidade social. Então, vamos olhar aqui. Aqui nós temos todas as escolas são para todos os alunos. Vou ler primeiro o texto, depois a gente passa para a imagem. Todo mundo cresce com diferenças. Quando há um aluno com deficiência na sala de aula, todos aprendem a lidar com as próprias dificuldades e a respeitar os outros, motivados ainda a exercitar a solidariedade e superação. É por isso que a educação inclusiva é um dever da escola e direito das crianças, adolescentes e adultos com deficiência. A construção de uma sociedade mais justa tem que começar pela escola, na escola. Em casos de desrespeito à lei, procure a Promotoria de Justiça da sua cidade. Ministério Público da Bahia, aqui tem o site. E aí aqui nós temos a imagem. Então aqui nós temos uma criança que utilizando um andador,
A outra parte aqui da perninha que nós temos como se fosse uma bengala, né? Aqui nós temos um menino que, se eu não me engano, ele tá com óculos. E aqui nós temos um menino de óculos, mas que aparentemente tem síndrome de Down. Então, são crianças que fazem parte da educação inclusiva. Ou seja, elas têm alguma coisa, né? Que coisa é essa? Alguma deficiência, seja ela física ou motora, enfim, ou visual, ou na audição, na fala, e elas entram aqui pela educação inclusiva, que é incluir essas crianças nas salas de aula de maneira leve, de maneira saudável, de maneira respeitosa, com solidariedade, né? Com carinho, e isso deve ser feito não só com os alunos da educação inclusiva, mas com qualquer outro aluno, porque todos nós somos iguais. E a escola é o princípio básico aí, né? Um dos alicerces que moldam e que ajudam na construção aí de nós como pessoa, como profissional, tá? Como cidadão. É o texto. É um texto verbal, porque tem palavras, tem escrita, e também não verbal, porque tem a imagem. Então, nós analisamos a parte escrita e a parte da gravura, né, do jogo de fotografias. Tá bom? Virando aqui, página. Isso. Aí aqui começam os exercícios de interpretação, que são relacionados a esse texto. E aí, né, eles vão aqui até a 19. Opa, desculpa, gente, 19 até a 15. Tô louca com 19. Acho que eu arrumei 19 aqui. Vai até a 15. Todos eles são de interpretação, tá? Aqui nós temos um poema, nós temos mais os textinhos. Aqui nós temos imagem com texto, que fala sobre o mercado de trabalho com pessoas com deficiência, tá? Então, tá bem tranquilo esse início aí pra nós, tá? Qualquer coisa, meninos, só me procurar que eu estou à disposição para despertar o sim. Beijo para vocês, tudo de bom. Qualquer coisa, só me chamar. Tchau, tchau.